E aí pessoal, eu sou Edgar Lucas e hoje eu quero falar com vocês sobre alguns tipos de investimento para quem está querendo começar a investir ou que já investe ali em um CDB. Eu vou apresentar alguns outros tipos além do CDB. E esse vídeo aqui é respondendo a um comentário de uma inscrita aqui do canal que comentou, vou deixar aqui ó, o comentário dela, que queria ver essas possibilidades além do CDB, então achei interessante. E hoje eu vou mostrar alguns tipos de investimento, quem sabe pode te ajudar aí a você que está querendo começar a investir ou já investe a ter uma vida um pouco mais tranquila financeiramente, beleza? E se você ainda não me acompanha aqui no canal, ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like ali e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Então, para a gente começar, eu preciso que você entenda sobre perfil de investidor. E para quem está começando a investir já deve ter ouvido isso. Se você abriu conta na sua corretora, eles te perguntaram qual é o seu perfil de investidor. Por quê? Conhecendo o seu perfil, você vai ter noção do que fazer com o seu dinheiro e aonde investir ele, de acordo com o seu objetivo e o seu perfil de investidor, entendeu? Se você está disposto a correr um certo risco em busca de uma maior rentabilidade nos seus investimentos, então você é um perfil mais arrojado e existe uma classe de investimentos para esse perfil. Agora, se você não quer correr tanto risco, quer apenas guardar dinheiro, não vai usar esse dinheiro agora, eu quero deixar lá guardando, sem me preocupar com certos riscos, o seu perfil é mais conservador. Existe outra classe de investimentos para esse perfil. Então, dando aqui esse contexto bem simples, isso quer dizer que se você quer rentabilidade, você vai investir, na maioria das vezes, em títulos de renda variável. E se você quer uma segurança, provavelmente você vai investir em investimentos de renda fixa. Então, essas são as duas principais classes de investimentos que você vai encontrar no mercado financeiro. Para quem está começando a investir, eu recomendo fortemente que você comece com a renda fixa. Comece entendendo o mercado sem correr tantos riscos. A partir do momento que você consegue analisar uma ação, entender um fundo imobiliário, aí você tem a liberdade, o conhecimento e a segurança para assumir certos riscos de acordo com os seus investimentos que você faz todos os meses. Então eu vou mostrar para vocês aqui os principais investimentos que você encontra, tanto na renda fixa quanto na renda variável, e aí você avalia qual deles você acha o ideal para você começar a investir. Então vamos lá, a gente vai começar aqui com os principais investimentos de renda fixa, A gente tem esses aqui que vocês já estão vendo, que é o Tesouro Direto, o CDB é um investimento de renda fixa, a LCI, LCA, debêntures, CRI, CRA e fundo de renda fixa. Eu vou explicar cada um deles. Vamos começar aqui pelo Tesouro Direto. Ele é um título federal público, um título público federal, eu investi ali, mas ele é um título público federal. O que isso significa, Você empresta dinheiro ao governo e recebe juros por isso. O grau de risco é um grau de risco baixo. As principais vantagens é a segurança e a liquidez acessível em alguns tipos de títulos que você compra do Tesouro Direto, e a rentabilidade ela é de acordo com a taxa Selic, com a inflação, que é o IPCA, e também uma taxa pré-fixada. Aí você já começa a ter uma noção, poxa, então IPCA é de acordo com a inflação. A Selic, quando a gente vê a notícia no jornal, a taxa Selic foi a 13%. Então, os seus rendimentos vão estar atrelados à flutuação dessa taxa Selic, que é ajustada pelo Banco Central, a cada 2 ou 3 meses, se eu não me engano, é ajustada a taxa Selic do Brasil para ir controlando a nossa inflação, que é a perda de compra da nossa moeda. Isso aqui pode ser um pouquinho mais técnico, aprofundado, mas eu prometo trazer próximos vídeos falando sobre isso, beleza? Mas, resumindo, o Tesouro Direto é um dos investimentos talvez mais seguro, porque o risco que você está exposto é se o Brasil quebrar. Então, a possibilidade disso acontecer, embora a má gestão do nosso governo atual, a gente sabe que é muito difícil um país inteiro quebrar. Então, ele é um dos investimentos mais seguros para quem está começando. Agora eu vou passar aqui rapidinho só sobre o CDB, mesmo que a inscrita tinha pedido que não um investimento fora do CDB, mas eu achei importante que pode ser que alguém tenha algum tipo de dúvida, Ele é um título emitido por um banco, você empresta dinheiro a um banco em troca de juros, basicamente a mesma coisa ali do governo federal, Você empresta para receber juros, o risco é médio-baixo, por quê? A gente sabe o que aconteceu agora com o Banco Master e o Banco Will. Então, a gente sabe que os bancos, por mais difíceis que são de quebrar,
eles quebram. Então a gente tem esse grau de risco um pouco maior em relação aos títulos do Tesouro Direto, mas também continua sendo um investimento bom e de risco baixo, dependendo do banco que você vai investir. Aí tem essa questão aqui também, que a gente tem uma proteção a mais do FGC, que é a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Quando você contrata um CDB, tá lá, protegido 100% pelo FGC. Só que isso aqui é importante para quem tem mais de 250 mil investido em um CDB de um banco ou em outros CDBs de outros bancos. O FGC só vai cobrir 250 mil reais. Então é só a título de informação, né? E a rentabilidade dele vai de 90% a 120% do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que basicamente ele rende 0,01% da taxa Selic. Eu vou deixar um disclaimer aqui, se estiver correta essa informação, mas se não, ela vai estar corrigida com um disclaimer aqui, só para você ter informação, certeza, que eu não me lembro agora exatamente, beleza? Mas basicamente também é um bom investimento para quem está querendo começar a investir. O CDB, ele é bom para reserva de emergência, se você quer deixar ali, um exemplo, 2, 3 mil reais guardados, 5 mil reais guardados como reserva de emergência, talvez o CDB seja o melhor porque você consegue resgatar a qualquer momento. E ele continua rendendo, então é bacana também. Agora a gente vai falar sobre as LCIs e LCAs. Ela é bem interessante, porque para quem está começando talvez não tenha ouvido falar sobre isso, e quando eu ouvi a primeira vez, achei ela muito interessante e é um bom investimento também para quem está começando. Ela é um título ligado ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio. As principais vantagens de um LCI e de um LCA, né, que eu acredito que seja, é a isenção do imposto de renda mais a proteção do FGC, né? Mas a gente também, ela funciona como um CDB, mas com isenção do imposto de renda. Ela é risco baixo médio, a mesma coisa de um CDB. Como eu falei, a isenção do imposto de renda e a garantia do FGC. A rentabilidade dela está atrelada vai de 85% a 100% do CDI isento de imposto de renda. Isso aqui é bem legal, que quando você contrata um CDB, por exemplo, vai estar lá IOF e IR. Você vai ver o rendimento lá de quanto rendeu no IOF, quanto rendeu do IR, que já é retido na fonte. Então você paga o imposto de renda e paga o IOF nos primeiros 30 dias, que aqui numa letra de crédito da LCI, uma LCA, você não tem esse desconto de IR, do imposto de renda. Então, por conta disso, a gente tem esses incentivos nas letras de crédito. LCI significa letra de crédito I, no caso é imobiliário, e letra de crédito A, ali agronegócio. Então vamos lá para as debêntures, né? Ela tem esse nome meio chique, digamos assim, mas nada mais é do que um título de dívida de empresas. A empresa capta recursos diretamente com o investidor. O risco aqui, ele é médio alto, porque a gente sabe que as empresas estão expostas a diversos outros riscos de inadimplência, de má gestão, né, quebra de setor, taxação, diversas outras coisas. Então esse risco aqui, mesmo sendo de renda fixa, ele é um pouco alto, né? E na maioria das vezes o retorno vem maior que o CDB, né? E as incentivadas basicamente são aquelas que são, tá ali dizendo, né, isentas de alguns tipos de cobrança como o IR, IOF. A rentabilidade dela geralmente é CDI mais prêmio ou IPCA mais com taxa. Isso aqui é um pouco confuso de entender no início, mas eu particularmente não tenho nenhuma debenture, né, considerando o risco médio alto ali, já é uma coisa que eu não incentivo para quem está começando, porque não entender muito bem sobre isso, sobre essas rentabilidades, pode te deixar frustrado e pode te colocar em situações que não sejam boas, porque você vai ver seu dinheiro desvalorizando, seu patrimônio diminuindo. Então eu trouxe aqui porque ela é um tipo de investimento, né? Mas eu não recomendo você começar com debentures ou ter debentures na carteira, pelo menos antes de entender sobre como elas funcionam e qual é a empresa que está emitindo essas debentures. Agora vamos aqui para CRI e CRA. Isso aqui ficou famoso por conta da XP oferecer muito desse tipo de produto de investimento. Mas basicamente o que é um CRI e um CRA? São títulos lastreados em créditos imobiliários ou agronegócio, né? Investimento em recebíveis desses setores, o risco médio. Aqui tem o benefício também da isenção do imposto de renda e rentabilidade atrativa. O IPCA mais taxa ou CDI mais prêmio. Isso aqui, o CRI e o CRA,
eu também não tenho na minha carteira, né? Para quem me acompanha sabe que eu não invisto nem em CRI nem em CRA, mas ele tem essa correlação parecida aqui com a LCI e a LCA, porque eles estão relacionados ao mesmo setor, né? Mas os riscos entre eles, a gente já vê aqui que um CRI e um CRA ele tem um risco médio, e lá na letra de crédito a gente tem um risco baixo médio ali, mas eu ainda preferiria investir numa LCI, numa LCA do que num CRI e num CRA. Agora vamos para os fundos de renda fixa. Basicamente, esse fundo, ele compra tudo isso aqui, né? Ele faz o balanceamento desse fundo, dessa carteira, digamos assim, né? Ele faz uma gestão de tudo isso aqui, ele aplica um pouco em CRI, um pouco em debênture, um pouco em LCI, e compra tesouro direto, compra CDB, e você pode comprar uma participação desse fundo e ter essa rentabilidade que ele faz. A diferença é que ele é gerido por um profissional por trás, faz a gestão desse fundo e você recebe as rentabilidades de acordo com o que o fundo propõe. Aqui a rentabilidade é próximo do CDI ou IPCA, que é a inflação, ou o CDI, né? A diversificação, as principais vantagens, como eu falei, ele compra de tudo isso aqui, tu não precisa comprar não precisa estudar sobre cada um e ir comprando, ele basicamente compra tudo e aí você só vê lá ele rendendo de acordo com o que você contratou. O risco é baixo, médio, mas aqui fica uma observação, né? Você tem que avaliar muito quem que é o gestor por trás desse fundo, qual que é a gestora por trás desse fundo. Agora nós já passamos ali pelos principais investimentos de renda fixa, eu vou falar com vocês agora sobre os investimentos de renda variável, que particularmente é os que eu gosto, né? É de acordo com o meu perfil de investidor, e eu vou mostrar para vocês aqui quais são. Então vamos lá, esses aqui são os principais investimentos de renda variável, né? Você está vendo aqui que tem ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, fundos de ações e criptomoedas. Vamos começar direto aqui já pelas ações. As ações, acho que talvez é a mais conhecida por todos, né? Que quer começar a investir, é uma parte de uma empresa listada na Bolsa de Valores. Basicamente é isso, a empresa fez o seu processo de IPO ali, listou as suas ações e você compra uma participação dela. Acho que isso aqui é muito claro para quem está querendo investir, ou para quem já ouviu sobre investimento, já entende mais ou menos esse conceito. Você participa, né? Você se torna sócio e pode ganhar com a valorização e dividendos. Essas são as possibilidades de ganho. Tem também o aluguel de ações, que você compra suas ações e aluga elas para um gestor fazer as operações com as suas ações. Mas isso aqui já é outra coisa, tá? Só para você entender isso aqui, que você ganha na valorização e nos dividendos que a empresa oferece. Dividendo, se ela lucrou tanto, ela vai distribuir parte desse lucro para os acionistas. O risco aqui, ele já é um risco alto, né? Por quê? Uma empresa ela pode quebrar, como eu falei na parte de renda fixa, ela está exposta a diversos outros fatores que podem levar ela a prejuízo. Inadimplência, problema, enfim, já falei, né? Vários riscos que uma empresa, todos os riscos que uma empresa está sujeita a correr, então por isso que esse tipo de investimento ele se torna de grau de risco alto. As principais vantagens dele é o alto potencial de crescimento, né? Aqui é aquilo que eu falei sobre o perfil de investidor, né? Se você está disposto a correr esse risco, o prêmio também vem de acordo com o risco. Porque o alto potencial de crescimento é que uma empresa ela pode abrir um IPO custando R$10 e no final do ano está valendo 120. Então uma valorização absurda e você é premiado por isso, você ganha. Mas também pode ser que ela abra um IPO a 120 e volta para R$10, né? E cai para R$10. E a rentabilidade média dela é de 10 a 15% ao ano, no longo prazo, tá, gente? Isso aqui é uma média bem razoável. Existem médias bem maiores do que isso, 20%, 25%, 30% no ano, mas é uma média bem aceitável. Considerando a nossa taxa Selic atualmente, né, a gente percebe que ela já fica sempre acima da taxa Selic, na maioria das vezes. Não é uma regra, mas é uma média bem aceitável. Vamos lá para os fundos imobiliários então. Esse aqui também, ele se tornou muito famoso em 2021. Muita gente falou sobre fundos imobiliários, teve diversos vídeos, era fundo imobiliário, todo mundo, e agora os fundos estão caindo, né? Todo mundo olhando para as ações, o Ibovespa batendo recorde, o fundos imobiliários ficou meio esquecido, você quase não vê ninguém falar. Mas vamos lá. Fundos imobiliários é um fundo que investe em imóveis ou títulos imobiliários. Aqui, diferente da letra de crédito LCI e LCA, aqui o nome já diz tudo, né? É focado só no setor imobiliário. Então você investe propriamente nos imóveis ou nos títulos desses imóveis. Ele permite que você investe no mercado imobiliário com pouco dinheiro. Então você encontra ali basicamente alguns títulos de
50, 100, 9 reais e você já tem alguma participação ali, já consegue receber alguma coisa em troca do seu investimento. O risco é médio porque o setor imobiliário, na maioria das vezes, ele se mantém mesmo perante as crises. Claro, em 2021 houve uma queda nos fundos imobiliários por conta dos aluguéis, alta taxa de inadimplência, né? Ele aqui não é um risco baixo, mas ele está ali entre o médio, porque mesmo sendo sólido, ele tem um risco de desvalorização, principalmente para quem investe em fundos imobiliários de papel. A principal vantagem dele é a renda mensal e acesso ao setor imobiliário. Um exemplo, se você investe num fundo imobiliário de shopping, as salas do shopping pagam aluguel todos os meses, e aí você recebe uma pequena fração desses aluguéis de acordo com a sua quantidade de cotas que você tem daquele fundo. Então, essa renda que você recebe todos os meses, ela se torna atrativa para quem está querendo investir. A rentabilidade média histórica fica entre 8 a 12% ao ano. Agora vamos falar aqui sobre os ETFs, né? Os ETFs, basicamente é um investimento que eu tenho pouco na minha carteira, mas eu já gosto muito pela simplicidade. Eu estou estudando um pouco mais sobre ETFs, porque eu quero mudar um pouco a minha carteira voltada um pouco mais para ETF, porque essa diversificação ela me atrai. Mas vamos falar o que ele é primeiro, né? Um exemplo, um ETF é um fundo que replica um índice, né? Um único ativo que representa várias empresas, o grau de risco dele é médio alto. A diversificação é a principal vantagem dele, né? Uma diversificação automática com baixo custo. A rentabilidade dele é similar a um índice, porque se você fosse comprar todas as ações do Ibovespa, do índice da Bolsa Brasileira, né, você teria que desembolsar ali um valor enorme para comprar todas as ações. E o ETF, ele possibilita que você consiga investir a partir de R$100, por exemplo, e esses R$100 vai ser dividido entre todas essas ações que estão dentro desse ETF. Então ele te permite comprar participações pequenas em todas as ações e tá exposto a essa variação, essa diversificação de várias empresas na sua carteira através de um ETF. Então a simplicidade dele é muito boa, né? Porque você consegue, por exemplo, ter WEG, Petrobras, Banco do Brasil, Banco Itaú, várias outras empresas comprando um ETF. E a rentabilidade dele está atrelada ao desempenho desse índice que ele replica. Um exemplo, a gente tem o BOVA11, que é o da Bolsa Brasileira, tem os ETFs americanos que replicam o S&P 500, o índice Nasdaq, né, que é as empresas de tecnologia americana. Então a gente consegue ter essa diversificação e ter um índice, teoricamente, até mais fácil de observar a sua valorização. Que se você entrar no Ibovespa hoje, você vai ver, ó, Ibovespa subiu tantos por cento essa semana. Então você, teoricamente, já vai entender que o teu ETF, que replica o Ibovespa, subiu basicamente a mesma coisa. É uma diversificação muito simples. Aqui o risco dele é médio alto, porque a gente tem essa questão de uma hora para outra a bolsa cair. Então a gente tem essa desvalorização, mas eu ainda gosto muito de ETFs e vou estudar para ter mais deles na minha carteira. Agora vamos falar sobre os BDRs. Os BDRs é um nome também, são muitos nomes diferentes que a gente ouve no mercado financeiro que gera muita dúvida. O BDR nada mais é do que um recibo de ações estrangeira, né? Para investir em empresas internacionais pelo Brasil. O risco aqui é alto, porque a gente sabe da exposição. Cada país tem o seu grau de risco e a gente sabe que investindo em outro país, que por mais que a gente estude bastante, a gente daqui, pelo menos eu falo de mim, não entendo as peculiaridades de cada setor em outro país, eu teria que me aprofundar muito, então o grau de risco ele se torna alto. As principais vantagens é a exposição global e a proteção cambial, porque a gente sabe que quando eu invisto em dólar, o dólar tende a desvalorizar bem menos do que o nosso real, então a gente fica dolarizado, essa palavra ficou bem famosa nos últimos anos, e isso te dá uma proteção em relação à nossa moeda, né? Então essa é uma das principais vantagens. A rentabilidade dele varia conforme o mercado externo. Então a gente sabe que em países que tem guerra, que estão passando por algumas coisas, a gente vai ver essa variação na moeda. Vamos falar sobre os fundos de ação. É um fundo gerido por um especialista em ações, né? É uma gestão ativa buscando superar o mercado, o risco médio alto, a gestão por um profissional e diversificação, a principal vantagem dele, e a rentabilidade varia dependendo do gestor. O risco aqui está médio alto porque justamente você depende de uma pessoa para fazer isso. Vamos falar agora sobre as criptomoedas, né? Que aqui dispensa comentários sobre o grau de risco. O que é, né? Ativos digitais descentralizados do governo, de forma bem simples, o que é as criptomoedas, né? Moedas digitais com alta volatilidade, né? A explicação objetiva dele ali. E o grau de risco é muito alto.
Mas também as principais vantagens é o potencial de elevação de valorização. E aqui a rentabilidade altamente variável. Então aqui o grau de risco, se for olhar para a criptomoeda, está exposto a um alto grau de risco, porque ela pode zerar, você pode realmente perder tudo, como também pode duplicar o seu patrimônio investido nela. Para quem está começando, não recomendo. Não recomendo mesmo. Se você não entende sobre criptomoeda, sobre como que o mercado funciona, como que a valorização dela funciona. Então, se você está começando, é o dinheiro que você tem para construir patrimônio, não invista nisso. Agora, se você já entende, como eu falei, é um alto potencial de elevação de patrimônio, porque ela pode duplicar, triplicar de uma hora para outra. Mas não recomendo para quem está começando. Então, esses foram os principais tipos de investimento. E, como eu disse, para quem está começando a investir, começa pela renda fixa, entendendo como o mercado funciona, tendo segurança, protegendo o seu patrimônio inicial, que você está ali investindo todos os meses, garantindo o crescimento dele de forma saudável em relação à nossa inflação e à taxa Selic. Se você conseguir um investimento que acompanha a taxa Selic, dando ali uma rentabilidade de 10, 12, 13% ao ano, eu acredito que já é uma rentabilidade excelente para quem está começando. Você vai ver o seu dinheiro crescendo. Então, eu acho que esse é o caminho para quem quer começar a investir, é começar pela renda fixa. E se você chegou até aqui, se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!